nós fizemos uma coisa diferente. Na intimação, o técnico, ele prescrevia que a calçada só deveria ser iniciada depois da prefeitura executar os meios-fios e a poda das raízes dos vegetais. E, em sendo necessário, também emitir a autorização para interdição parcial da via. Então, de 2008 até mais ou menos 2010, esse trabalho funcionou. Basicamente, as boas calçadas que a gente vê hoje foi quando houve uma participação do município nesse processo, mesmo que parcial, fazendo a colocação do meio-fio. E qual é a vantagem de você do município fazer o meio-fio? É que quando o município faz o meio-fio, ele estabelece o nível de uma testada inteira. E aí não acontece aqueles desníveis que são exatamente o que é o mais agressivo para as pessoas. Mas, de qualquer forma, o que se via é que numa testada, você tem uma quadra, tem 4 lados. Numa testada da quadra, você tinha ele todo nivelado, mas quando ia para as laterais já não tinha mais o mesmo trabalho. De qualquer forma, esse trabalho também foi paralisado, porque também nós tínhamos problema com os contratos da prefeitura, portanto não tinha dotação orçamentária para a execução dos meios-fios. Então, a partir de 2011, a prefeitura passou a intimar os proprietários a executarem, inclusive, os meios-fios, que é o que está acontecendo hoje. Não obstante, em função da necessidade de atendimento à regulamentação da Lei Federal 10.098, que regulamenta a acessibilidade, o município também foi, através do Ministério Público, compelido a exigir o atendimento, o cumprimento das normas de acessibilidade, não só no interior das edificações, na emissão dos alvarás de localização e funcionamento e na aprovação de projetos, mas também a calçada, porque a calçada integra a acessibilidade do prédio. Então, o município também foi compelido a exigir. Então, a exigência não partiu, vamos dizer assim, de qualquer forma. O município tem uma regra que estabelece que a calçada tem que ser feita pelo proprietário e existe uma lei federal que determina ao município a exigência da acessibilidade. Então, a calçada foi incorporada às exigências na emissão dos alvarás de aprovação de projetos e na emissão do alvará de localização e funcionamento da mesma forma. Vitória tem uma topografia consolidada, vamos dizer assim, uma topografia diferenciada. Vitória tem áreas de aclive, declive e áreas planas. As melhores calçadas de Vitória normalmente estão nas áreas planas. O próprio Código de Edificações diz que quando você tem uma via pública com mais de 20% de inclinação, ela pode ter degraus. A nossa legislação mesmo preconiza isso. E isso não é o conceito de calçada cidadã, onde deveria ser rampada. Mas, se a gente for considerar que a calçada cidadã é para, vamos dizer assim, para as pessoas com mobilidade normal ou com baixa mobilidade, a pessoa que tem baixa mobilidade, ela por si só já não consegue subir uma rua com mais de 20%. Mas Vitória é uma cidade que tem morros. Então, essa é uma situação que tem que ser avaliada na construção da calçada. A outra coisa, a cidade de Vitória, ela tem árvores nas ruas. E árvores que foram plantadas em épocas distantes. Quer dizer, Vitória tem muitas árvores antigas e as pessoas têm amor a essas árvores. De forma que extrair uma árvore dessas é um problema para a coletividade. Então, as pessoas também têm que ter uma noção. Você tem que escolher, ou você passa com a pessoa, ou você tira a árvore e planta uma árvore numa posição melhor. Né? Essas discussões, quando se fala de calçada, é interessante, porque envolve também a questão do plantio das árvores, que envolve a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Serviços. Você tem também a questão dos mobiliários. Você tem postes que têm lixeiras
que tem bancas, que tem telefones fixos. Agora os telefones públicos estão em menor quantidade, mas você ainda tem, e a comunidade muitas vezes exige aquele equipamento, aquele mobiliário. Isso faz parte da calçada, mas muitas vezes esse mobiliário inviabiliza o trânsito das pessoas. É importante a gente entender também que o padrão da calçada cidadã, ela está hoje adequado ao que preconiza a NBR 9050, que dá as diretrizes da acessibilidade no Brasil. Então, isso foi regulamentado através do decreto 15.200, que ele é de 2011, e ele traz os novos padrões de calçadas. Agora, interessante que a maioria das vezes que eu pergunto para alguém, você conhece qual é o padrão? A maioria das pessoas desconhece o padrão. As pessoas não sabem, por exemplo, que uma calçada com até 1,70 m não tem, ela não é que não precisa, ela não tem a faixa tátil, que é aquela faixa de serviço. Calçada com 1,70 m, ela é lisa, só tem o meio-fio e pode ser um cimentado liso, só que ele tem que ser contínuo. Ele não pode ter desníveis, ele não pode ter rampas, ele não pode ter degraus, ele não pode ter nenhum elemento físico que cause a dificuldade do trânsito público. Ok? Enfim, as calçadas elas só vão ter as faixas de serviço quando elas são largas. Ou seja, o padrão ele está estabelecido. A questão é que nós temos 3 formas de fazer a calçada. Ou a calçada é feita pelo proprietário, ou a calçada é feita pelo poder público, ou a calçada é feita de uma forma mista. Então, esse vamos dizer assim, é uma forma. De fato, o que nós, pelo menos, tentamos fazer vai muito de encontro ao que o Dr. Paulo Lindoso falou. É escolher rotas prioritárias dentro dos bairros, aqueles caminhos, aquelas vias que realmente são mais usadas pelos pedestres. Eu creio que o foco, em princípio, tem que ser esses locais. E acho que é a contribuição que eu tenho a dar. Muito bom. Aliás, se me permite uma observação, Otto, e aí com muita franqueza e muito respeito a tudo que você disse, são exatamente por conta dessa quantidade enorme de elementos técnicos que envolve essa discussão que eu não consigo perceber que nós não devemos passar essa responsabilidade para o município. Quando eu conversava com o Sinduscon e falei com o Zé Elcio Lourenço sobre isso, eu disse o seguinte: nós precisamos envolver a construção civil em lotes que nós vamos... Imagina a cidade daqui a pouco, o prefeito assumindo essa tarefa. Eu não estou dizendo que tem que ser agora, fiquem tranquilos. É uma reflexão que precisa amadurecer, maturar e tomar forma. Mas daqui a pouco, Max, a cidade resolvendo tomar para si a responsabilidade que ninguém quis tomar até hoje e mudando esse desenho, um desenho que não satisfaz a ninguém. Eu não vejo com muita frequência, aliás, eu vejo com muito pouca frequência, um cadeirante andando pelas ruas de Vitória. Vocês conseguem ver sempre isso aí? Um idoso. Os idosos não estão nas ruas. Os cadeirantes não estão nas ruas. As pessoas com deficiências físicas não estão nas ruas. Estão em casa, por quê? Porque na rua não dá para andar. Esse é um problema crônico da cidade de Vitória. Mas a cidade de Vitória, em particular, é uma cidade pequena, que tem um dos melhores orçamentos do país, do ponto de vista per capita. Quer dizer, dá para começar a pensar em resolver esse problema e precisamos fazer isso. Quer dizer, como essa foi o retorno que eu obtive do prefeito Luciano Rezende, da sensibilidade com o problema e da disposição dele em começar a maturar essa discussão para efetivamente colocar em prática algo novo, então, isso nos motivou ainda mais a conversar com todos os setores e a continuar fazendo esse debate. Aliás, promotor, a sugestão que o senhor acaba de nos dar aqui, nós vamos trabalhar para depois do recesso a gente fazer essa audiência aqui na Câmara e, naturalmente, envolver o máximo que a gente puder dos setores da cidade para discutir esse plano de mobilidade urbana. Naturalmente, a Prefeitura deve estar pensando sobre isso, o Marcos pode falar isso daqui a pouco, e a Câmara vai se colocar como parceiro para discutir com tranquilidade. Ciro, por favor. Ciro é o presidente do Sindicato Patronal dos Condomínios de Vitória. Aliás, eu não sei se vocês sabem, vou dar um dado que o Ciro me contou, eu não sabia e me surpreendeu. São 3.000 associados hoje ao sindicato em Vitória, não é isso? Isso. Sabe quantos tem na Grande Vitória? 4.100. Vitória tem 3.000 condomínios associados ao sindicato, e na Grande Vitória inteiro
tem pouco mais de